Desesperado, o milionário revelou que a faxineira dominava 9 idiomas, transformação surpreendente. Clara, uma faxineira de 32 anos, nunca foi notada. Todos os dias, ela varria o chão impecável do escritório de advocacia mais renomado de São Paulo, entre mesas de madeira caríssima e homens em ternos elegantes. Enquanto o cafezinho era servido para os executivos, ela se perguntava se alguém um dia perceberia seu esforço. O sorriso tímido que escondia sua dor era a única armadura que ela tinha. O dia a dia era pesado, mas seu coração pulsava por um sonho: viajar pelo mundo e usar as línguas que aprendeu em livros surrados. Por trás de sua rotina cansativa, Clara dominava 9 idiomas. Um talento que surgira da necessidade, da luta e do amor por sua família. Cada frase que ela ensaiou havia sido um sacrifício. Cada pronúncia, uma esperança. Num dia comum, um problema imenso caiu sobre o escritório: a crise financeira. Entre discussões acaloradas, o milionário Rafael, ceifador de sonhos e desejos, se viu à beira do colapso. A pressão de seus sócios pesava em seus ombros, e as demissões pareciam a única saída. Mas em meio ao turbilhão da elite, algo inesperado aconteceu. Clara atendeu um cliente estrangeiro com uma fluência impressionante, trocando ideias em inglês, francês e espanhol, como se fosse uma dançarina em um espetáculo grandioso. O momento foi um divisor de águas. Rafael, que antes mal percebia a faxineira, sentiu um calor crescente no peito. A verdade se instalou em sua mente. Ali, bem diante dele, havia muito mais do que uma simples funcionária. Havia um talento genuíno. A ideia de demitir pessoas para reduzir custos começou a parecer insensata. Rafael, que sempre fora o dono do poder e da decisão, viu-se diante de uma encruzilhada. Ele precisava valorizar aquilo que tinha ao seu redor. E a verdadeira riqueza estava nas pessoas, não nos números. O frio na barriga o assombrava. E enquanto isso, Clara se debatia entre o desejo e a lealdade. Algo dentro dela despertava, e a possibilidade de sair da invisibilidade a encheu de esperança. Mas seu coração, sempre tão fiel ao lar, aterrorizava-a. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. A tensão aumentou quando um grande projeto internacional surgiu, algo que poderia salvar a reputação da empresa. Rafael precisava escolher os melhores. A pressão de seus sócios ecoava em sua mente como um tambor. E enquanto isso, Clara segurava a vassoura, pensando que talvez seu momento estivesse chegando. O dilema se aprofundava. Como ela poderia se lançar sobre essa nova oportunidade e deixar todo o seu passado para trás? Ali, no meio da sala de reuniões, um silêncio pesado pairava, e Rafael olhou nos olhos de Clara. A verdadeira luta pela valorização de cada ser humano estava prestes a começar. O que ele escolherá? Valorizar a diversidade e abrir espaço para talentos inesperados ou se deixar levar pelo temor do tradicional? A dúvida o consumia, e a vida de Clara poderia mudar a qualquer instante. A transformação estava começando, mas ambos sabiam que a verdadeira decisão viria em breve. O ambiente na sala de reuniões era denso, quase palpável. Rafael se viu perdido em pensamentos, rivalizando com os olhares de seus sócios, que aguardavam ávidos sua decisão. Clara, com o coração acelerado, sentia que aquela poderia ser a última chance de mudar sua vida. Para muitos, ela era apenas uma faxineira.
Para ela, a busca pelo reconhecimento era luta diária. O que poucos sabiam sobre sua vida eram os sacrifícios e os sonhos guardados em cada canto da casa, onde se espremia para estudar e se aperfeiçoar. Posso falar? Clara finalmente ousou, a voz tremendo enquanto a coragem brotava. Apenas um suspiro forte no fundo da sala tinha precedido esse momento. Os olhares se voltaram para ela, e um frio instantâneo passou por seu corpo. Claro, Clara, a palavra é sua, Rafael respondeu, tentando transmitir uma segurança que não possuía. Ela respirou fundo, lutando contra a timidez. Eu sei que sou só uma faxineira, mas eu sou mais do que isso. Dominei 9 idiomas ao longo da vida. Estudei em todas as horas vagas. Podemos usar isso a nosso favor. Não é apenas um projeto. É a chance de mostrar que a diversidade conta, que as histórias de cada um aqui têm um valor imenso. Foi como se as palavras dela ecoassem pela sala. 2 dos sócios trocaram olhares perplexos e Rafael sentiu um calor subir de seu estômago. A paixão que ardia nos olhos de Clara parecia incendiar a sala. Eu estive em contato com culturas diferentes e posso entender os nuances que muitos, com toda a sua experiência, talvez não percebam. Eu quero contribuir de verdade. Essa proposta internacional, podemos expandir, podemos fazer algo grandioso juntos. Rafael começou a se mover lentamente, palavras da faxineira flutuando pelo ar como uma alternativa viável em meio ao caos. O projeto que estava diante dele poderia não apenas salvar a empresa, mas também dar a Clara a chance que ela merecia. Clara! Ele começou, mas a interrupção foi quase instantânea. Os sócios pareciam desconfortáveis. Murmúrios pelo ar permeavam a atmosfera pesada. Era um jogo de poder, um teste que ela não sabia que enfrentaria. Não apenas Clara. Eu sou uma mulher, uma mãe, uma sonhadora. Não posso só ser valorizada apenas por minha limpeza, mas pelos meus talentos. Posso falar com clientes, posso transferir a mensagem da empresa. Ela insistiu, a voz se elevando com uma paixão inesperada. A tensão se formou à sua volta como uma tempestade antes da chuva. Era agora ou nunca. Clara percebeu que os olhares nas paredes totalmente brancas eram mais do que apenas um adorno. Eram reflexos de vida, de histórias que permaneciam invisíveis. Algo em seu coração gritava que ela precisava ser autêntica. Mas no fundo, uma dúvida sussurrava em sua mente. E se tudo isso levasse ao fracasso? E se fosse apenas um sonho que se desfaria como fumaça? Rafael fechou os olhos por um breve momento, parecendo mergulhar em uma batalha interna. E a decisão? O que ele escolheria? Valorizá-la e mudar o futuro de Clara ou permanecer na zona de conforto dos padrões tradicionais e seguros? Nesse instante, algo se rompeu. O silêncio era tão denso que Clara sentia uma gota de suor escorregando pela sua têmpora. Rafael abriu os olhos e sua expressão revelava uma nova determinação. Ele estava prestes a se agarrar à ideia revolucionária, seja lá o que isso significasse para ele e sua empresa. Você tem razão, Clara. Vamos fazer algo sobre isso. Mas, e se algo der errado? A voz dele estava com um leve tremor. Clara havia apertado os lábios, lutando com a expectativa e a esperança. O que viria a seguir? Será que a mudança realmente aconteceria? O momento mais importante estava se aproximando, e com ele, uma verdade escondida que poderia surgir em breve. A sala de reuniões parecia ter se transformado em um campo de batalha emocional. O ar estava carregado de incertezas e olhares julgadores. As palavras de Rafael flutuavam entre eles, pendendo como uma lâmina afiada em um fio. Clara sentia seu coração pulsar com força, quase ecoando a própria dúvida de Rafael. Afinal, existiria espaço para uma faxineira em um mundo onde o status e os sobrenomes costumavam falar mais alto? Clara, todos sabemos como o mercado é volátil. Você precisa entender que a aposta grande é arriscada. Um dos sócios, chamado Maurício,
disse, sem deixar de lado seu tom cético. Ele parecia distante, como se não conseguisse ver além da imagem que tinha de Clara. Receber um golpe assim feriu Clara em cheio, mas ela respirou fundo. Entendo, mas a vida que eu vivi me ensinou a enfrentar riscos. Cada dia eu vejo o que pode acontecer com um simples movimento. Acredito que se nos apegarmos às mesmas velhas fórmulas, nunca vamos crescer. Rafael, por sua vez, a observava com uma intensidade inquietante, como um homem que finalmente vê uma luz no fundo de um túnel escuro. Talvez seja exatamente essa a mudança que precisamos, Maurício. Questionar o que sempre fizemos. Se Clara está tão disposta a arriscar tudo, não podemos fechar os olhos para isso. O ambiente parecia vibrar com aquela inquietação. Clara podia sentir sua voz tremendo de emoção e começava a perceber que estava lutando por muito mais do que apenas uma oportunidade. Era pela chance de ser vista. Por favor, não me avaliem apenas pelo que parece. Eu dou valor a cada detalhe, compilando palavras e traduzindo sonhos. Se eu tenho esse conhecimento, por que não usá-lo? Maurício recuou, claramente sem palavras. O silêncio pairou mais uma vez, agora mais potente do que antes. Clara virou o olhar para a janela, observando um passarinho que se empoleirava em um galho próximo. O pequeno ser ali se movia livre, enquanto ela ainda se sentia enredada nas dúvidas que a cercavam. Rafael estava pensativo. Ele poderia falhar. O risco de dar poder a alguém que, aos olhos de muitos, ainda era considerada uma faxineira, poderia ser visto como uma imprudência, mas, ao mesmo tempo, seus instintos a chamavam. Clara, você realmente está disposta a entrar nessa? Porque o que estamos discutindo aqui não é apenas uma nova proposta, é um novo caminho para todos nós. Ele disse, por fim, quebrando o silêncio. Ela se virou, buscando a sinceridade nos olhos dele. Sim, estou pronta. Eu quero trabalhar por nós e por todos que não têm voz. Vamos mostrar o que é ser genuíno. Então, um vislumbre de aprovação surgiu em Rafael, como se finalmente estivesse considerando tudo o que havia lutado para evitar. É isso. Se você acreditar em si mesma e no que podemos criar juntos, talvez estejamos prestes a descobrir algo realmente grande. Os outros sócios continuavam hesitantes, mas a luz da possibilidade começava a surgir lentamente, como o sol rompendo a neblina da manhã. Clara sentiu a energia vibrante na sala e emprestou suas esperanças àquele momento decisivo. Mas antes que qualquer coisa pudesse ser concretizada, o celular de Rafael vibrou, interrompendo a tensão elétrica que estava tomando conta de todos. Ele olhou a mensagem e seu rosto, por um instante, se fechou em uma expressão perturbada. Esse é um assunto urgente, ele disse, olhando fixamente para a tela. A empresa pode estar sob ameaça de uma aquisição que mudará tudo. O fôlego de Clara parou. Como assim? Seria esse o momento que ele estava prestes a tomar a decisão mais importante de sua carreira e agora uma sombra se colocava em seu caminho? O que significava o futuro para eles agora? A atmosfera já carregada começou a esquentar novamente com a pressão de novos desafios. Estava tudo fora de alcance. E Clara sabia que poderia perder a chance de levar sua vida para um novo patamar. E agora, o que essa mensagem significava para os sonhos que ela havia compartilhado? O que de fato estava prestes a acontecer? O clima na sala de reuniões ficou insustentável. Clara sentiu seu estômago revirar. A possibilidade de que um novo desafio poderia engolir suas esperanças a deixou com os pensamentos turvos. Rafael estava concentrado na mensagem, mas Clara não conseguia virar os olhos para a cena que se desenrolava diante dela. Seria um soco no estômago ou a virada que ela tanto esperava? Os murmúrios nervosos dos outros sócios ecoavam como trovões na cabeça de Clara. Maurício, que antes se mostrava cético, agora parecia ser atingido por um novo tipo de medo.
Rafael, o que você quer dizer com isso? O que significa essa aquisição? Perguntou, a voz trêmula. Rafael levantou a cabeça, agora mais sério do que nunca. Parece que uma grande corporação está interessada na nossa empresa. Eles veem potencial, mas isso pode não ser bom para todos nós. Precisamos agir rápido. Clara sentiu um frio na barriga. Aquele era um momento que poderia mudar tudo, não apenas o futuro dela, mas o de todos na sala. Pensamentos tumultuados surgiram na sua mente. Se a empresa fosse adquirida, todo o seu esforço, toda a sua luta para ser reconhecida, poderia simplesmente desaparecer. Mas Rafael, ela interrompeu, o coração acelerado. E se nós decidíssemos essa aquisição como uma oportunidade? Como podemos usar isso a nosso favor? Os olhos de Rafael brilharam por um instante, como se a faísca de um plano começasse a tomar forma. Você quer dizer que talvez... Sim, se a empresa está chamando a atenção por algum motivo, podemos fazer com que eles vejam o nosso verdadeiro potencial. Posso ajudar. Juntos podemos transformar essa imagem. A sala estava em silêncio, mas Clara podia sentir a tensão crescendo. Maurício lançou um olhar para os outros sócios, como se buscasse autorização. Para Clara, era como se tudo aquilo fosse uma proposta arrojada, mas ela estava decidida a não recuar. A possibilidade de transformar essa situação em algo positivo acendeu um fogo dentro dela. Clara, você está falando sério? Rafael perguntou, admirado e intrigado ao mesmo tempo. Eu sou mais do que uma faxineira, e todos aqui precisam ver isso. Temos a chance de mostrar realmente o que podemos fazer. Eu dou a cara à tapa se precisar. Ele hesitou por um momento, mas então a expressão de Rafael se transformou em algo mais forte. Estou com você, Clara, mas você precisa mostrar pra gente que está disposta a dar o primeiro passo. Um novo silêncio recaiu sobre a sala, agora carregado de nova energia. O rosto de Maurício se contraiu. E se a mudança for muito arriscada? E se tudo sair errado? A resposta de Clara foi direta e cheia de emoção. E se der muito certo? O que temos a perder? Bastava que um só de vocês acreditasse. As palavras dela ecoaram, criando um clima de empolgação análoga àquela de uma partida decisiva de futebol. O calor que antes fora envolto em medo e dúvida, agora começava a se transformar em coragem e esperança. Rafael se virou, encarando Maurício e os demais sócios. E então, estamos todos juntos nessa? Se a Clara está disposta a arriscar, será que não podemos dar essa chance a nós mesmos? E foi ali, naquele momento marcado por uma mistura de incerteza e esperança, que a atmosfera na sala começou a mudar. Olhares de aprovação começaram a surgir, mesmo que hesitantes. Uma nova perspectiva estava prestes a abrir as portas para um futuro inesperado. Quando todos pareciam concordar, o celular de Rafael vibrou novamente. Ele atendeu rapidamente, e a expressão em seu rosto imediatamente mudou. Clara percebeu que algo estava acontecendo. Desculpem, preciso ir. É sobre a aquisição. É urgente, Rafael disse, olhando fixamente para a tela. Ele parecia prestes a se desvencilhar da sala. E com sua saída, Clara sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Ela sabia que esse desdobramento poderia alterar tudo, mas também tinha certeza de que estava em um caminho sem volta. Seria esse o momento em que finalmente se revelaria seus sonhos? E quanto tempo teria até que todos se vissem novamente? Agora, mais do que nunca, Clara precisava se manter firme. E a certeza de que o jogo apenas começava ecoava forte em sua mente. O que realmente estava prestes a acontecer quando Rafael saísse? Clara sentiu que a resposta para essas perguntas estava se aproximando mais rápido do que poderia imaginar. A porta da sala se fechou com um estalido e Clara respirou fundo, tentando recobrar o foco. O silêncio agora era palpável, quase tangível. Os olhares dos outros sócios se voltaram para ela,
e uma nova pressão começou a se formar. Era como estar em um ringue de boxe, sozinha contra um adversário invisível. O que fazer a seguir? E agora o que vamos fazer? Maurício foi o primeiro a quebrar o silêncio. Seu tom indicava insatisfação e desconfiança. Rafael saiu e estamos sem planos. Precisamos conversar sobre a proposta, disse Clara, embora sua voz tremesse. Se eles estão interessados, é porque veem no nosso trabalho algo que pode ser explorado. Se sabemos o que temos a oferecer, podemos mostrar para eles que somos mais do que uma ficha no mercado. Os outros sócios se entreolharam. A incerteza nas expressões deles era evidente. Clara sentiu sua determinação aumentar. Ela não poderia deixar que o medo os paralisasse. Vamos mostrar a eles nosso projeto, nossas ideias. Vamos construir acima da dúvida e não deixar que essa aquisição nos fragilize. E se não acreditarem na gente? E se jogarmos tudo no lixo? Maurício retrucou, cruzando os braços. Não é assim que se faz negócios. Ela fixou o olhar nele. Escuta, Maurício, se não arriscarmos, nunca vamos saber do que somos capazes. Olha em volta. Olha as pessoas nesta sala. Cada um aqui já lutou de alguma forma. Nós não estamos juntos apenas como sócios. Somos um time. Um time que pode fazer história. E, inexplicavelmente, as palavras de Clara pareciam ressoar, ecoando na mente de cada um. Ela percebeu que, embora houvesse dúvidas, havia também um fio de esperança. As expressões de seus colegas começaram a mudar. Seus olhares antes temerosos adquiriam uma nova luz. Eles começaram a murmurar entre si, discutindo suas experiências e o que essa chance poderia representar. Talvez a Clara esteja certa, disse Letícia, outra sócia que tinha permanecido em silêncio até então. Essa pode ser a nossa chance de provarmos que somos mais do que apenas uma venda, que temos um propósito. Se eles veem potencial, então por que não acreditar nisso? Maurício hesitou, mas ao olhar novamente para Clara, ele pareceu reconhecer a força em sua voz. Eles tinham um caminho a seguir, um caminho construído sobre a confiança que Clara estava se propondo a dar a todos ali. Quando Rafael retornou, a sala estava em chamas, com discussões acaloradas. Ele olhou em volta, notando a mudança no clima. O que vocês decidiram? Estamos na sua. Clara olhou diretamente para Rafael, seu coração batendo mais forte. Vamos lutar e mostrar a eles do que somos capazes, mas precisamos do seu apoio. Os olhos de Rafael brilharam com uma mistura de orgulho e anseio. Ele tinha visto a transformação acontecer bem ali, diante dele, e isso o incentivou ainda mais. Então, vamos definir nossas próximas ações. Precisamos de um plano para apresentar nossas ideias de forma clara e poderosa. As conversas cresceram em intensidade. Ideias surgiram, brainstorming se desenrolou e as incertezas começaram a se dissipar. A energia na sala tornou-se contagiante. Clara sentiu que estava andando em uma nova direção, algo que ela sempre desejou para aquela empresa. Um sentimento de união, de força coletiva, mas no fundo, uma onda de ansiedade a envolvia. Esse era o primeiro passo, sim, mas a estrada à frente estaria repleta de desafios. E agora que tinham decidido formar uma nova frente, o que mais eles precisariam enfrentar para tornarem aquele sonho uma realidade? Clara sabia que a próxima fase não seria fácil, principalmente quando os desafios a aguardavam à esquina. Ela precisava estar pronta. Com o coração acelerado, olhou pela janela, tentando vislumbrar o futuro que se formava diante dela. Seria esse o momento que realmente mudaria suas vidas? Essa era a pergunta que não saía de sua mente, e toda a sala parecia esperar a resposta. E com um frio na barriga, Clara se perguntou: quanto de si mesma ela ainda teria que buscar para que tudo desse certo? Clara não conseguiu dormir naquela noite. As imagens da reunião se repetiam em sua mente como um filme que não cessava.
Suas palavras tinham gerado um novo impulso, mas a dúvida estava lá, assombrando-a. Seria mesmo possível transformar a empresa em algo maior? E se falhassem? O peso da responsabilidade era esmagador. Quando o dia amanheceu, Clara acordou com uma determinação renovada. A tarefa diante dela não seria fácil, mas a sensação de que estavam prestes a mudar tudo era eletrizante. Ela se arrumou rapidamente, vestindo uma blusa que a fazia sentir que poderia conquistar o mundo. Ao chegar ao escritório, encontrou Rafael e Maurício discutindo em voz baixa. Desculpem pela espera. Vamos começar? Clara disse, tentando manter a confiança. Rafael imediatamente se virou para ela. Precisamos de um cronograma. Se queremos impactar essa reunião, não podemos perder tempo. Maurício resmungou, mas o olhar de Clara o silenciou. Eles eram um time e começavam a entender que deixar de lado o medo era essencial para o sucesso. As horas seguintes foram preenchidas por discussões intensas. Cada conceito era desconstruído e reconstruído até que fosse forte o suficiente para causar uma impressão. Clara liderou com paixão, sua voz cheia de energia contagiante. Ela sentia que a sala estava começando a vibrar com uma nova sinergia. Precisamos vender nossa história, Letícia exclamou certa hora, enquanto rabiscava ideias em um quadro branco. As pessoas querem se conectar com o que fazemos, não apenas ver produtos. Exatamente. Clara concordou, sentindo um calor se espalhar pelo corpo. Vamos reforçar nossos valores. Precisamos mostrar que somos mais que uma empresa. Somos uma família, uma comunidade. O clima estava mudando na sala. Cada um dos sócios começou a contribuir, trazendo suas vivências e experiências. Ideias que antes eram hesitantes, agora cresciam em força. Eles estavam finalmente se unindo por uma causa comum. No entanto, enquanto a equipe se animava, Clara não pôde deixar de sentir uma sombra pairando sobre seu coração. O sucesso era tentador. Mas como poderiam garantir que todos estivessem alinhados? E se um deles falhasse, como iriam lidar com isso? Essas dúvidas a perseguiram. Depois de horas de intenso trabalho, um esboço da apresentação estava no ar. Clara se sentou, exausta, mas satisfeita. Rafael olhou para ela com um brilho nos olhos. Você realmente liderou isso, Clara. Estou impressionado com sua visão. Não sei se podemos conseguir sem você. Ela sorriu, mas a preocupação não a abandonava. Precisava colocar em prática o que tinha em mente e garantir que todos estivessem apoiados no mesmo barco. Enquanto o dia se transformava em noite, Clara olhou pela janela novamente, admirando o brilho das luzes da cidade. No fundo, havia cada vez mais uma certeza. Elas precisavam encarar seus medos, e o momento de fazê-lo se aproximava rapidamente. E, quando a reunião de apresentação finalmente chegasse, tudo o que construíram seria testado. Mas o que Clara não sabia era que uma tempestade se aproximava, uma revelação que ameaçava tudo o que haviam planeado. Como poderiam seguir em frente se um dos sócios carregasse um segredo que poderia derrubar todo o trabalho que fizeram? O coração de Clara disparou ao imaginar o que poderia ser. Ela respirou fundo, sabendo que precisava descobrir a verdade antes que fosse tarde demais. A batalha estava apenas começando e, sem dúvida, haveria mais surpresas pela frente. Clara não conseguia parar de pensar nas palavras daquele título absurdo que encontrou em uma rede social ao passar por um vídeo. Irônico como aquela expressão sobre a faxineira se tornou um eco em sua mente. Naquele momento, pensou que a verdadeira transformação poderia vir de lugares inesperados. Ela precisava de um milagre assim, mas, voltando à sua realidade, sabia que o caminho estava repleto de incertezas. A manhã seguiu sem grandes interrupções, mas as batidas do seu coração ainda pareciam ensaiar uma dança frenética. Aquela reunião estava se aproximando como um trem desgovernado, e ela era a única nos trilhos.
Sem conseguir concentrar-se, Clara teve uma ideia. Levantou-se e foi até a sala onde seus colegas estavam discutindo a apresentação. Ela precisava mostrar não apenas palavras, mas as transformações que já aconteciam ali. Pessoal, vamos fazer um exercício rápido, Clara anunciou, chamando a atenção. Quero que cada um compartilhe uma história que possa inspirar nossa apresentação. Algo que se relacione com o que somos e com o que queremos ser. Maurício foi o primeiro. Ele contou sobre um cliente que, mesmo diante de dificuldades financeiras, decidiu investir em um produto da empresa porque acreditou em seu impacto. Aquilo não foi só uma venda, foi uma mudança na vida dele, destacou, enquanto suas palavras pareciam criar imagens vívidas na mente de todos. Letícia, com um olhar mais distante, lembrou-se de uma colaboradora que havia recebido uma promoção, mas quis retratar a dificuldade que enfrentou antes de alcançar aquele momento. Ela se dedicou tanto. E quando a gente acha que está tudo perdido, a vida nos surpreende, disse com a voz embargada. As histórias foram brotando, cada uma ressoando com a próxima, até que chegaram a Clara. Com o coração na mão, ela compartilhou seu próprio medo e o desejo de ver a empresa prosperar. Mas, mais do que isso, falou sobre a importância de serem autênticos e unidos. Se um de nós falhar, precisamos ser a rede de segurança, o apoio que não deixa ninguém para trás. Ela exaltou, com lágrimas começando a brilhar em seus olhos. Nesse momento, algo mudou. A atmosfera que antes era tensa, agora pulsava com empatia e compreensão. Todos ali perceberam que eram mais do que sócios. Eram parte de algo maior, um grupo que poderia enfrentar qualquer tempestade se estivessem juntos. Clara sentiu um alívio, mas a dúvida ainda pairava como nuvem. Uma parte dela ainda temia que algo estivesse errado. Ao final da reunião, Rafael se aproximou e, com gravidade na voz, disse: Clara, precisamos conversar em particular. Há algo sobre uma situação relacionada a nosso sócio que eu gostaria de esclarecer. A situação é delicada. O coração de Clara gelou. O que ele queria dizer? Aquilo parecia uma tempestade se formando novamente. O que pode ser tão sério que precise ser discutido agora? Será que é a verdade que quero ouvir ou algo que me derrubará ainda mais? Ela respirou fundo, tentando reunir coragem. Não queria deixar esse novo impulso que havia conquistado escorregar entre seus dedos. Mas a voz dentro dela crescia, clamando pela resposta que tanto temia. Claro, estou ouvindo, respondeu Clara, entre dentes cerrados, enquanto se preparava para um caminho que poderia mudar tudo novamente. Assim que Rafael começou a falar, Clara sabia que o destino da empresa estava prestes a ser desvendado e que a revelação poderia ser mais transformadora do que qualquer um poderia imaginar. E aí, a tempestuosa verdade que se escondia nas sombras do escritório se aproximava, pronta para sacudir as fundações da sua confiança e da empresa que estavam construindo. Que segredos ainda estavam por vir? Clara precisava de um segundo para processar as palavras de Rafael. O modo como ele segurou os ombros dela e a olhou nos olhos parecia prometer uma verdade devastadora. Adiantou-se e Clara conseguiu ouvir a batida de seu próprio coração, como se o silêncio em volta estivesse amplificado. Clara, a situação com o Antônio, ele não está bem, começou Rafael com a voz baixa e sóbria. Eu descobri alguns movimentos financeiros estranhos, algo que pode comprometer não só a imagem da empresa, mas nosso futuro todo. As palavras dele caíram como uma bomba no coração de Clara. Antônio, o sócio que sempre pareceu tão seguro de si, tão confiável. O que exatamente você quer dizer? O que você encontrou? Perguntou Clara, tentando manter a voz firme, mas as lágrimas faiscando em seus olhos. Rafael hesitou. A tensão era palpável. Houve desvio de recursos. E não é só isso. Ele pode estar envolvido com algumas pessoas erradas. E se isso vazar, tudo o que nós construímos estará em risco.
Clara sentiu-se atravessar um túnel escuro e frio. A luz de esperança que havia brotado durante a reunião agora parecia se dissipar. Todos os desafios e conquistas que foram compartilhados nas histórias ecoavam em sua mente. Ela levantou a mão, pedindo um instante. Rafael, precisamos fazer algo. Não podemos apenas sentar e aguardar. Eu sei, ele concordou. Precisamos reunir os outros e encarar isso de frente. Mas você precisa estar ciente de que a revelação pode machucar muito mais pessoas do que imaginamos. A expressão tensa de Rafael refletia o medo que crescia dentro de Clara. O que mais ela faria se a verdade sobre Antônio fosse revelada? Havia histórias, vidas e sonhos em jogo, não apenas de sua equipe, mas também de investidores e até funcionários mais antigos que construíram o que era a empresa. E se a verdade escandalosa fosse muito pesada para que todos suportassem? Precisamos agir rápido, ela decidiu, já arquitetando um plano. Devemos reunir a equipe. Se Antônio realmente estiver fazendo algo errado, é melhor que o enfrentemos juntos. Rafael assentiu. Certo, mas isso precisa ser feito com cuidado. Todos nós estamos envolvidos aqui e eles precisam saber a verdade de uma maneira que os mantenha unidos. Logo, assim que Clara começou a convocar os membros da equipe, a adrenalina acelerou seu coração. Havia um misto de ansiedade, medo e uma pequena chama de coragem. O que se seguiria poderia ser a tempestade, mas, por outro lado, poderia ser a chance de se afastar do escuro caminho que Antônio parecia ter escolhido. Juntos, eles podiam ser a rede de segurança que Clara tinha desejado durante a reunião. A sensação de que tinham que se proteger uns aos outros pulsava forte. Mas e se, no final, a verdade os fragmentasse em vez de unir? Quando a equipe se reuniu, Clara olhou nos rostos de cada um, tentando transmitir confiança. Estamos aqui porque somos uma família, começou ela, a voz firme, mas repleta de emoção. Se Antônio está nos colocando em risco, nós precisamos agir. A união é o nosso maior patrimônio e não podemos deixar que interesses pessoais manchem o que construímos juntos. Ela sentiu que o impacto de suas palavras estava começando a criar uma onda, unindo a força do grupo em uma decisão coletiva. Mas, enquanto eles começavam a discutir, um alerta em seu telefone interrompeu o ar pesado da conversa. Era uma mensagem de Antônio. Podemos conversar? Eu preciso explicar algumas coisas. Clara congelou. A tempestade estava chegando. E será que estava pronta para encará-la? O olhar de Clara se fixou na tela do celular. A mensagem de Antônio pulsava diante dela como um alerta luminoso, uma convocação inesperada que heria seu senso de urgência. O que ele realmente tinha a dizer? Um lado dela acreditava que ele tentaria se defender, mas o que poderia explicar algo tão grave? Clara respirou fundo, tentando dominar a tempestade que se formava dentro dela. Você está bem? Perguntou Rafael, notando a expressão perturbada no rosto de Clara. Os olhos dele transmitiam uma compreensão profunda. Eu preciso responder a ele, disse Clara, sua voz hesitante. Acho que precisamos ouvir o que ele tem a dizer antes de tomarmos qualquer decisão. Rafael parecia hesitar, mas já tinha visto Clara enfrentar situações difíceis antes. Ele assentiu lentamente. Certo, mas não se esqueça, é uma armadilha. Ele pode estar tentando te manipular. Enquanto Clara digitava uma resposta a Antônio, o clima na sala parecia mudar. As vozes dos colegas começaram a se misturar em murmúrios, e todos aguardavam ansiosos. O que poderiam descobrir? Minutos depois, um novo alerta apareceu. Antônio pediu para se encontrar com Clara e Rafael no escritório. Amanhã, 10 horas. Preciso que vocês estejam lá. Ele deve estar se sentindo acuado, Clara murmurou, mais para si mesma do que para os outros. A tensão na sala de reuniões cresceu. Um misto de preocupação e adrenalina era quase palpável. E agora? Perguntou uma das funcionárias com a expressão tensa.
O que vamos fazer com essa conversa? Clara se virou para a equipe, sentindo a responsabilidade pesando sobre seus ombros. Não podemos ir lá desarmados. Precisamos estar prontos para tudo. Cada um de vocês deve pensar no que Antônio pode dizer e como podemos ser afetados. Nós somos mais fortes juntos. As palavras pareciam ecoar, oferecendo um pouco de conforto em meio à ansiedade. Até que alguém perguntou: se você fosse Antônio, o que diria para se defender? Todos olharam para Clara. Ela pensou na profundidade da pergunta e nas possíveis respostas que poderia ouvir quando se encontrasse com ele. De repente, a sala estava cheia de suposições, de palpites, cada um mais intenso que o outro. A sala se tornava um ambiente nervoso, ondas de incertezas pairando no ar. Entre as vozes, Clara teve um vislumbre do que estava por vir. E se as palavras de Antônio não fossem apenas uma defesa? E se ele tivesse, de fato, uma carta na manga que pudesse mudar tudo? A noite passou lenta. O coração de Clara não parava de acelerar. O que a espera a revelaria? Naquele momento, Clara não apenas se questionava sobre a honestidade de Antônio, mas também sobre a lealdade de todos que estavam ao seu redor. Na manhã seguinte, enquanto o sol entrava pelos corredores da empresa, Clara respirou fundo. O peso da responsabilidade era agudo, como um punhal no peito. Junto com Rafael, ela entrou na sala de reuniões e olhou pela primeira vez para Antônio, que esperava sentado à mesa. Sua expressão era uma mescla de expectativa e impaciência. Ele parecia um homem prestes a lançar uma bomba, mas havia algo mais em seu olhar. O que ele esconderia atrás daquele sorriso forçado? Clara, Rafael, obrigado por virem, ele disse, tentando, mas sem muito sucesso, transmitir um ar amistoso. Vamos direto ao ponto, Antônio, Clara falou, impulsionada por uma onda de coragem. O que está acontecendo? Precisamos da verdade. O ar ficou pesado. Era um momento decisivo. Antônio olhou nos olhos dela, e Clara soube que a vida que conhecia estava prestes a mudar para sempre. Com um gesto, ele puxou uma pasta de documentos e começou a falar. Mas algo em seus olhos dizia que o que ele estava prestes a revelar poderia ser ainda mais complicado do que imaginavam. A sala estava silenciosa, mas a tensão era palpável como um fio prestes a se romper. Clara sentiu seus batimentos cardíacos acelerarem na expectativa do que Antônio estava prestes a dizer. Ela e Rafael trocaram olhares cúmplices, ambos prontos para uma luta inesperada. Claro, a necessidade de encontrar uma verdade que enviasse ondas de esperança havia se transformado em uma tempestade interna. Antônio começou a explicar sua situação, as palavras escorregando da boca dele como se cada sílaba fosse um novo fardo. Eu entrei em um investimento com alguns associados, muito antes de nós começarmos a discutir a aquisição. Eu achava que era uma boa oportunidade, mas as coisas foram saindo do controle. O que você precisa compreender é que eu não tenho intenção de prejudicar a empresa. Ele disse, tentando manter uma expressão neutra, mas sua voz traiu um nervosismo evidente. Clara respirou fundo, sua mente girando com a revelação. Ele estava agindo como se estivesse tentando se explicar, mas partindo de premissas totalmente contrárias ao que ela acreditava. Antônio estava sendo desonesto. Mas você deveria ter nos avisado, Antônio. Sua falta de transparência pode colocar tudo em risco. Ela falou, sua voz imperturbável, as palavras saindo como flechas afiadas. Eu sei. Antônio se apressou a responder, a conexão entre o olhar dele e o dela, revelando sua vulnerabilidade que por um instante Clara quase teve pena. Mas não poderia ceder. Havia muito em jogo. Não era para ser assim. Eu promovi a ideia a alguns investidores de maneira precipitada, e agora eles esperam um retorno que não posso fornecer. Eu pensei que poderia resolver isso sem afetar vocês. A sala parecia girar. Clara não conseguia absorver bem.
As palavras de Antônio eram como um eco distante, perseguidas por uma realidade brutal. Era como se ele tentasse justificar seu erro com argumentações frágeis. Cada segundo que passava, seu coração batia mais forte, preenchendo-a com um pressentimento aflitivo. E se isso vazar? O que vai acontecer com os nossos colaboradores? Com os nossos sonhos? Clara indagou, sua voz se rompendo em desespero, lembrando-se de cada um dos rostos que contavam com aquela empresa como o sustento de suas vidas. Rafael, que até então parecia absorver tudo com calma, agora começou a se mexer, buscando uma forma de organizar a conversa. Antônio, precisamos de um plano. Se você realmente quer seguir, não podemos mais permitir que essas ameaças pairam sobre nós. Você precisa informar as consequências aos investidores e apresentar a situação à equipe. Sentindo que a verdade estava ali, precisava sair dessa sala, mas ao mesmo tempo tinha responsabilidades que ela não poderia ignorar. Clara olhou diretamente nos olhos de Antônio, buscando entender a fragilidade dele. Você precisa ter coragem, não só por nós, mas por você mesmo. Crie um espaço para a verdade. Sem isso, está apenas arrastando uma bomba relógio. Antônio assentiu lentamente, a tensão começando a se dissipar, mas suas palavras acabavam de se transformar em um abismo ainda mais complicado. Eu vou fazer isso, ele murmurou. Mas Clara sabia que seria um longo processo até que a confiança fosse reconquistada. A conversa prosseguiu, e os três juntos entrelaçaram um plano de comunicação, um caminho difícil, mas necessário. Reconhecer a falha de Antônio era o primeiro passo, mas era apenas o começo do que poderia ser um forte retorno, uma forma de reparação. O trio agora tinha um objetivo: mostrar que a união poderia transformar um pesadelo em algo poderoso, uma chance de reescrever a narrativa. Os dias que se seguiram foram uma montanha-russa de emoções, reuniões, despedidas das práticas antigas e, aos poucos, um entendimento coletivo. A equipe, após a revelação, fez um pacto de união. Eles estavam prontos para enfrentar as incertezas e criar um novo mandamento que fugissem do medo: a transparência. Foi assim que a equipe começou a se reencontrar, um a um, formando um círculo de apoio. Clara, Rafael e Antônio se tornavam a espinha dorsal de uma nova era. Mesmo diante de desafios, olhos se encontravam, e cada história compartilhada unia mais do que qualquer palavra formal poderia expressar. O dia importante se aproximou, a reunião com os investidores para explicar a nova abordagem. Clara preparou seu discurso cheia de confiança, sabendo que trazer à luz tudo o que havia sido oculto era a única maneira de avançar. Ela olhou pela janela, buscando um sinal, um momento de clareza, e no seu íntimo uma esperança crescia. O dia chegará, e Clara prometeu a si mesma que não iria deixar que seus sonhos se apagassem mais uma vez. Ela estava pronta para lutar e, se necessário, transformar não apenas a empresa, mas seu futuro. Na sala de reuniões, Clara subia ao palco. Um novo papel. A menina invisível que havia varrido o chão se tornava a porta-voz da verdade e da luta pela voz da diversidade. Neste instante, ela sorriu. Um sorriso radiante que iluminava até o mais profundo dos medos. Ela sabia que não estava sozinha. E, finalmente, a transformação que sempre sonhou se tornava real. Então, à medida que você chega ao fim desta história emocionante, não esqueça de se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que tocam o coração. Deixe um like agora. Isso alimenta o algoritmo e ajuda mais pessoas a conhecerem histórias como essa. Compartilhe esta mensagem com pelo menos 5 amigos que precisam ver como a luta e a força podem transformar vidas. Você precisa mostrar seu apoio, porque isso é o que verdadeiros fãs fazem. Não espere nem mais um segundo. A mudança começa com você.